Então, se eu perguntar a você, ou então se você me perguntar, eu posso ser um agente de transformação? Eu posso ser assim como os apóstolos? Assim como Jesus foi? Eu posso ser também? Claro que você pode ser um agente de transformação. Foi para isto que você veio. Foi para isto que você foi chamado. Foi para isso que você foi transformado, para transformar pessoas. Então, como você foi alcançado, como você foi transformado, você tem que transformar as pessoas. Você tem que impactar a vida das pessoas. E você tem esta vocação, você tem esse chamado de fazer Deus conhecido, de fazer Jesus conhecido, de fazer Cristo conhecido nos corações das pessoas e fazer que Deus é Deus, que Jesus ele realmente veio à terra, que Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará um dia para buscar a sua igreja. E você tem essa responsabilidade de ser um agente de transformação. Aonde você passar, as pessoas têm que ser transformadas, as pessoas têm que ser impactadas, algo tem que acontecer naquele lugar, naquele ambiente, através de você. Vidas podem ser salvas, podem ser alcançadas através do poder do Evangelho. E você, como representante de Deus aqui na terra, de você ser um modelo, um exemplo de Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. Então, como você pode ser um agente de transformação? Primeiro, você tem que ser cristão, você tem que ser transformado, você tem que ser alcançado pelo poder do Evangelho. Então, assim, você, através da busca, da oração, através da sua dedicação ao reino, a dedicação à intimidade com Cristo, você pode ser impactado de uma forma poderosamente e você vem a ser um instrumento vivo para alcançar vidas. Então você sim pode sim ser uma pessoa ser uma referência, ser um modelo, assim como os apóstolos foram. Você também pode ser. Se dizem que você não é capaz, ou se você acha que não é capaz, eu quero te dizer algo, meu amigo, que você é capaz sim. E você pode chegar a ser uma pessoa extraordinária, que Deus pode te levar para lugares e caminhos que você nunca imaginou ir. Eu tenho isso como prova na minha vida, porque eu cheguei a lugares, eu já fui usado por Deus pela sua misericórdia. Sei que nós não merecemos nada, mas eu já fui usado por Deus poderosamente. Vidas já foram impactadas. Aonde eu cheguei, algo aconteceu. Aonde eu cheguei, algo tinha que mudar. Como se o Espírito Santo lhe enviasse, lhe guiasse para aquele lugar. Porque eu já tive várias experiências com isso, meu amigo. De eu ir em certo lugar e ali Deus está ali comigo. Porque foi Deus que queria que eu estivesse ali naquele momento, naquela hora. E ali Deus me usou poderosamente e vidas ali foram transformadas, vidas foram impactadas através do poder do Evangelho, pela sua misericórdia. Eu ainda me lembro de um dia eu estava indo para um culto de noite e estava chovendo muito, e mesmo assim a gente teve que ir para o culto, porque era um culto importante. E eu chegando lá, indo no caminho com guarda-chuva, estava, se eu não me engano, estava eu e meu irmão, e de repente, quando a gente estava passando assim na frente de uma casa, uma pessoa nos parou assim, no meio do escuro, parou a gente assim, e disse: vocês podem me ajudar, vocês podem fazer uma oração por mim, eu necessito de ajuda. E ali naquele momento a gente já estava um pouco atrasado para o culto. A gente tinha saído do trabalho, tinha chegado do trabalho nas carreiras e foi para o culto apressado, mas mesmo assim a gente parou e atendeu o chamado daquela pessoa, porque ela estava necessitando de ajuda. E ela fez: vocês podem ir aqui na minha casa, aí entrar aqui na minha casa. Aí a gente: podemos sim. E a gente foi, a gente entrou. Ele disse: eu posso me ajoelhar aqui? A gente disse: pode, se ajoelhe.
que a gente vai fazer uma oração por você. Ele disse, era justamente isso que eu queria. Eu queria uma oração. Eu estou precisando muito de uma oração. Aí eu fiz, amém, a gente vai orar por você. E ali ele se ajoelhou dentro da gente, na sala da sua casa. E ali a gente começou a orar e ministrar. E de repente, aquele homem ele caiu como se tivesse desmaiado. E de repente a gente vai, chama por ele. Daqui a pouco ele retorna novamente. Aquele homem já está com um semblante diferente, já está de uma forma diferente. A gente não fez nada, praticamente. A gente só fez orar. Só a nossa presença ali naquele lugar. Houve uma transformação. Houve ali uma mudança na vida daquela pessoa, daquele homem. Aquele homem, depois que a gente saiu dali, aquele homem começou a frequentar uma igreja. E de repente aquele homem, quando a gente viu, momentos depois, aquele homem já estava caminhando, indo para a igreja, indo para os cultos. Aquele homem já era uma pessoa diferente. Então ali a gente entrou naquele ambiente, mas a gente entrou com o poder do Evangelho, a gente entrou com a presença de Deus, a gente entrou com o Espírito Santo ali, nos guiou e nos levou para aquele lugar. E ali aquele homem foi impactado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. E nós não merecemos nada, porque sempre nas minhas orações, e sempre digo para qualquer um, nós não merecemos nada, mas aqueles que servem a Deus de verdade, que seguem a Cristo de verdade, que amam a sua palavra, que amam a sua obra, que são dedicados ao reino, Deus pode te usar de uma forma diferente, de uma forma delicada. Ele pode te usar de uma forma específica. Eu tenho certeza que quando o Espírito Santo te tocar, quando você for chamado para uma obra específica, Deus vai te encher de uma forma diferente. Deus vai te usar de uma forma diferente, de uma forma específica. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai ser mais um crente normal. Você não vai ser mais um crente de banco, só dia de domingo, porque os crentes normais ficam em casa comendo pipoca e assistindo televisão. Mas crentes e cristãos extraordinários, e cristãos que têm compromisso com a palavra, cristãos que têm uma chamada específica na sua vida, pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E Deus só usa pessoas ousadas. Deus só usa pessoas valentes. Deus só usa pessoas corajosas. Deus só usa pessoas de autoridade. E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Então que hoje, neste assunto, neste tema, você seja um agente de transformação. Aonde você chegar, algo tem que mudar. Em nome de Jesus. Nosso próximo vídeo, pois a gente está na temporada dos Heróis da Fé. Iniciei com este assunto, com este tema, dando o leque, abrindo para a nova temporada, pois falarei de outros homens que também foram agentes de transformações. Falarei de Charles Finney, falarei de Moody, falarei de outras pessoas também que foram agentes de transformação. E quero encerrar com uma história aqui, um exemplo de uma criança em 1962, na União Soviética, no tempo do comunismo. Esta criança ela morava com as avós, pois os seus pais foram mortos pelos comunistas. E aquela criança estava na sala de aula, ela era cristã em Jesus, uma criança de 8 anos de idade. Ela era apenas uma criança, mas ela era cristã de verdade. Olha só o que eu estou dizendo. Ela era uma cristã de verdade, com apenas 8 anos de idade. A professora mandou cada um pegar um papel em branco e escrever sobre Lenin e Stalin, dois líderes conhecidos comunistas naquela época, e falar sobre suas obras, falar sobre o seu poder, falar sobre seus feitos de Lenin e Stalin. E ali aquela menina pegou aquele papel, todos os alunos pegaram, ela pegou o papel, pegou a caneta e escreveu Lenin
e Stalin vão para o inferno. E eu irei para o céu com Jesus Cristo. E ela foi e entregou à professora. Quando a professora ela pegou aquele papel e leu e viu aquilo ali, ela disse: quem foi que escreveu isso aqui? Ela disse: eu. Ela levantou a mão e disse: foi eu que escrevi. Ela fez. A professora disse: eu vou dar 5 minutos para você refazer essa redação e escrever. Porque se você não fizer isso, com 5 segundos você vai sumir dessa sala e nunca mais você vai ver seus avós. Ela fez: tá certo. Ela foi, pegou o papel, escreveu do outro lado. Ela foi e escreveu: digo e afirmo, Lenin e Stalin estão para o inferno, vão para o inferno, porque eles mataram meus pais, e eu irei para o céu com Jesus Cristo, porque Ele é o meu Salvador. Ponto final. Aquela menina, com menos de 5 minutos, com menos de 5 segundos, aquela menina sumiu. Foi apertado o botão vermelho e aquela criança sumiu ali daquela sala de aula. E aquela criança ela foi para um campo de concentração a 62 graus baixo zero. Ela ficava carregando umas pedras de um lugar para o outro. Umas pedras pesadas de um lugar para o outro. Ela com 8 anos de idade. 8, 9, 10, 11, 12. 4 anos depois, aquela criança já estava com 12 anos de idade naquele campo de concentração. E ela estava débil, ela estava fraca, ela estava desnutrida, porque ela só ganhava todos os dias uma fatia de pão e um copo de leite. Uma fatia de pão e um copo de leite. Uma fatia de pão e um copo de leite. E ela, quando estava ali naquele momento, com 12 anos de idade, pegando aquelas pedras ali, já fraca, já sem aguentar mais, ela parou, se ajoelhou e disse: Senhor, eu nunca soube o que é brincar com uma boneca. Eu nunca soube o que é estar com outros tipos de criança brincando, porque eu perdi a minha infância. Por favor, Senhor, por favor, Jesus, me leva-me contigo. Me leva-me contigo. E ali naquele momento, aquela criança, ela sumiu, ela desapareceu. E nunca mais ela foi encontrada. Depois que aquela criança ela morreu, naquele campo de concentração, todo o campo de concentração se converteu através do testemunho daquela criança. Todo aquele campo de concentração foi alcançado pelo poder do Evangelho através do testemunho daquela criança. Porque aquela criança, ela era diferente. Ela era uma cristã de verdade. E pessoas normais, como eu falei, Deus não usa. Deus só usa pessoas extraordinárias. Glória a Deus. Nós vemos o ensinamento muitas vezes das crianças hoje, que muitas vezes não se ensinam como deveria ensinar, a como ser fiel a Cristo, porque ela só tinha 8 anos de idade e já tinha um compromisso sério com Deus. Ela já tinha um compromisso sério com Jesus. E você vê uma criança, apenas uma criança, ela impactou todo um campo de concentração. Ela, durante todo o tempo que ela estava naquele campo de concentração, ninguém a tocou, ninguém a violentou. Ela foi protegida por Jesus, até um dia Jesus levar ela. Porque Deus só nos dá o fardo até onde a gente pode carregar. E aquela criança, ela foi uma guerreira, ela foi um herói da fé. Hoje nossas crianças muitas vezes são alimentadas, de vez de ser com a palavra de Deus, elas são alimentadas com o quê? Com televisão, com conteúdos que não é para a edificação e para o crescimento cristão de uma criança. E o que será dessas crianças amanhã, se elas não forem ensinadas a ter compromisso sério com Cristo? O que será dessas crianças amanhã,
se elas não forem ensinadas da forma certa. Então que neste momento, finalizando esse vídeo, que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, que através desse assunto, a sua vida possa ser mudada, a sua vida possa ser impactada, a sua vida possa ser transformada pelo poder da palavra. Que essa palavra ela venha entrar de uma forma poderosa no seu coração e que haja mudança na minha vida e haja mudança na sua vida e que haja mudança na vida de outras pessoas, que você transforme esse mundo através da sua transformação, através da sua mudança, através do seu testemunho. Às vezes muitas palavras não é necessário. Muitas vezes o teu testemunho fala mais alto do que muitas palavras. Então, finalizando esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, para que esse canal ele possa crescer, ele possa alcançar muitas vidas, para que Cristo venha a ser conhecido, para que Deus venha a ser conhecido. Compartilhe, mande para todo mundo, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, envia para geral, compartilhe, inscreva-se nesse canal, comente lá os comentários e não se esqueça, faça Deus conhecido sempre. Falou!